Bom dia. Bom dia. Todo mundo bem alimentado, satisfeito? Muito bem, irmãos. Eu quero, antes de mais nada, agradecer mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui. Eu espero que essas conversas que a gente teve tenha sido realmente um incentivo para os irmãos nessa batalha tão grande que a gente tem de levar o Evangelho das pessoas. Essa batalha não é uma batalha só nossa, é uma batalha de todo o povo de Deus, de todos aqueles que realmente querem servir a Deus. Nós temos povo de Deus espalhados pelo mundo inteiro, graças a Deus, né? Não é só no Rio Grande do Norte que se prega o Evangelho. Isso é bom, não é? É ou não é? Já pensou se todas as almas que viessem para o céu dependessem do Rio Grande do Norte? Estava mal? Ou de Curitiba, né? Mas eu tenho, graças a Deus, viajado um pouco, conhecido campos, conhecido pessoas não só aqui no Brasil, em vários campos no Brasil, mas também no exterior, que realmente têm o pensamento de servir a Deus de verdade e de batalhar essa batalha de uma forma bem coesa, bem unida, da forma como nós queremos fazer. Então, não pense que nós somos os únicos a batalhar, a sofrer ou a ter que correr atrás do prejuízo, não, né? Tem muitos irmãos nossos também fazendo as mesmas coisas e é uma bênção a gente poder contribuir. A nossa tarefa, a tarefa de vocês aqui no Rio Grande do Norte, é cuidar bem do seu campo. É fazer com que esse campo expanda. É fazer com que as pessoas aqui no Rio Grande do Norte, que são o seu território, a sua Jerusalém, estejam bem cuidadas e bem evangelizadas. A partir daí, então, nós vamos estar contribuindo com outros em outros lugares. Uma coisa muito importante de Atos 1 e 8 é a simultaneidade da ordem. É Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então nós devemos estar trabalhando em todos os campos. Mas eu espero, de verdade, através da força que a associação está tendo, que as igrejas batistas regulares do Rio Grande do Norte estão tendo e estão cumprindo a sua parte, eu espero nunca precisar enviar qualquer missionário para o Rio Grande do Norte, porque vocês vão estar cumprindo a sua missão da maneira melhor possível. Amém? Amém. Combinado? Se algum missionário vai querer vir para o Rio Grande do Norte, fala, não precisa, vamos para outro lugar. O Rio Grande do Norte está sendo muito bem batalhado, e eu tenho certeza que vocês vão fazer isso. Estão fazendo isso e vão continuar fazendo. Irmãos, eu quero terminar as nossas conversas das batalhas que a gente tem visto no Velho Testamento, batalhas que nos remetem a ensinamentos importantes que nós devemos ter, com talvez a mais famosa das batalhas do Velho Testamento, que é a batalha de Davi contra Golias. Abre na sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 17, e nós vamos dar um relance em cima dessa batalha. Você sabe muito bem que da história, eu acho que não vai precisar contar toda a história aqui para você, mas eu queria só ler o trecho que vai do versículo 41 até o final até o versículo 54, que fala especificamente desse tempo final dessa batalha. Você lembra como é que estava a situação? Os filisteus estavam vindo contra Israel, e depois de várias batalhas, eles acamparam um na frente do outro, um campo na frente deles, os filisteus de um lado, o exército de Israel do outro, cada um caçoando um do outro, né? E ficaram ali por 40 dias, um olhando para a cara do outro. E nada estava sendo feito, a não ser uma ação por parte dos filisteus. Tinha um baixinho lá, tinha um soldado destacado no meio dos filisteus que vinha, se punha no meio ali do campo e começava
começava a afrontar o exército, começava a afrontar o rei, começava a afrontar o Deus de Israel. E quando ele fazia isso, e por 40 dias, a gente vai ver isso, ele fez isso, os soldados de Israel olhando para o tamanho dele, vocês lembram do tamanho do filisteu? Lembram das proporções? O cara tinha quase 3 metros de altura, né? Sabe aquele de 3 de altura, 2 de largura e 1 de braço, né? Era mais ou menos assim. Ele levava armas que eram maiores do que qualquer armas que os exércitos tinham. E ele ia lá e falava: manda alguém aqui para lutar comigo, seus covardes. E o povo de Israel ali, os soldados de Israel do outro lado, quando ouviam ele, se encolhiam no cantinho, né? Atrás dos sacos de areia, sei lá do que eles colocavam com barricada, e ficaram ali, só ouvindo. Mas tinha como a gente fala lá em Curitiba, um piazinho. Sabe o que é piá? Piá é menininho, sabe? Tinha um piazinho que ouviu o que esse cara estava falando e ficou indignado. Que história é essa? Onde já se viu esse incircunciso aí vir falar do rei e do Deus de Israel? Vocês não vão fazer nada? E todo mundo o quê? Encolhidinho. Aí ele falou pro rei: eu vou. Você? Eu vou. O rei: tá bom, né? Vamos fazer o quê? Os urubus que vão gostar, né? Aí chega no versículo 41. Já de toda a trama pronta. Versículo 41 diz assim: o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu um cão, para vires a mim com paus? E pelos deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras do campo. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. E ele vos entregará nas minhas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apresentou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembaiou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os soldados de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho, de Saarim até Gate, até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém as armas dele pôs Davi na sua tenda. Essa é uma história que anima a gente, né? Que faz com que a gente olhe para as batalhas e vê que realmente Deus pode dar as vitórias para a gente em qualquer situação. Só que para que a gente possa de verdade ver
a vitória de Deus nisso, a gente precisa de uma cláusula, uma atitude bem que é uma palavrinha bem pequenininha, sabe aquela palavrinha de 2 letras com acentinho em cima? Fé. A gente precisa ter fé. Porque se você, normalmente, olhasse para o Davizinho e olhasse para o Golias e, numa rápida conclusão, falasse quem ia ganhar, quem é que você diria que ia ganhar? E o que você acha que foi o pensamento de Golias? Cachorrinho, né? O que você acha que foi o pensamento do Saul? O que você acha que foi o pensamento dos irmãos de Davi? Eles deviam estar desesperados ali, do exército todo de Israel, quando os filisteus viram aquele peazinho chegando, aquele toquinho de gente, eles riram. O que é isso? Esse Israel está maluco, vamos lá e vamos pegar todo mundo. É todo mundo tampinha assim, vamos lá pegar eles. Riram, mas tinha um carinha que tinha essa palavrinha: a fé. E foi através da fé de Davi que realmente a coisa funcionou e ele realmente venceu. Deus, ele agraciou Davi com a vitória por causa da fé dele. E isso é uma coisa que a gente tem que ver. O que é fé? Vamos lá, teólogos de plantão, ajudem aí. Eu estou ouvindo um monte de mas deve ser isso que você está falando, está certo, deve ser. A fé é a certeza das coisas que se existem, a convicção de fatos que não se veem. Isso, em outras palavras, Hebreus 11:1, né? Em outras palavras, é você conseguir enxergar uma coisa que você não está vendo. Não é fé? É você ter certeza de que está acontecendo, ou que vai acontecer uma determinada coisa, que você não tem prova nenhuma de que isso possa ou que vá acontecer. Isso é fé. E é justamente isso que a gente precisa ter para ganhar muitas vezes as nossas batalhas. A gente é muito racional muitas vezes na nossa vida, mas se a gente precisa de verdade aplicar a fé, a gente ensina na igreja que os irmãos têm que ter fé. E muitas vezes a gente não está colocando a fé diante dos obstáculos que se colocam à nossa frente. Você já teve um Golias na sua frente? Um obstáculo que você falasse: ó, isso aqui é intransponível, isso aqui só por Deus mesmo eu vou conseguir vencer? Aí é que entra o quê? A fé. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, e essa tarefa de levar o Evangelho para as pessoas também tem que ser administrada com esse tipo de fé. Nós precisamos enxergar os obstáculos através da fé, mesmo que sejam obstáculos enormes, intransponíveis aos nossos olhos. Nós temos que enxergá-los através da fé. E é isso que Deus quer que a gente faça. Ele ensina para a gente ter uma visão que vá além daquilo que a gente enxerga. Você lembra de 2 Pedro capítulo 1, que fala que existem algumas pessoas que só enxergam aquilo que está perto? 1 Pedro capítulo 1, versículo 8. Jesus não disse para que a gente erguesse os nossos olhos e olhasse os cantos? Não ficar olhando para baixo, mas erguer os olhos. É esse tipo de visão que a gente precisa ter. Se a gente quer realmente o Rio Grande do Norte todo evangelizado, nós precisamos ter uma visão muito maior. Se vocês querem se juntar com a gente e mandar missionários para a África, para a Índia, para outros lugares, até para os Estados Unidos, eu acho que a gente está precisando mandar missionário para lá agora. Se a gente quer fazer isso, nós temos que ampliar a nossa visão, nós temos que olhar mais para frente, nós temos que olhar mais alto do que aquilo que a gente está vendo só agora. A ideia aqui é que Davi tinha essa visão ampliada, uma visão maior do que qualquer um que estava participando daquela batalha, inclusive o rei. Ele tinha essa visão que nós precisamos ter também. O que é ampliar a visão? O que eu quero dizer com ampliar a visão? Ampliar a visão é você conseguir enxergar possibilidades onde as pessoas só enxergam dificuldades. Entendeu? Vou falar de novo. Ampliar sua visão é você enxergar possibilidades onde as pessoas só enxergam dificuldades.
nós precisamos olhar para aquelas coisas e subir. Por exemplo, você já falou que o povo da sua cidade é muito duro para ser evangelizado? Quem é que não falou isso ainda? Eu falava demais. Desculpa. Eu falava demais. Você sabe que o povo lá em Curitiba tem ascendência alemã, ucraniana, polonesa, tem um monte de gente lá vindo dos países europeus, e você falar com alguém na cidade é uma coisa mais difícil do mundo. Eu admiro os nordestinos. Vocês são o povo mais alegre que eu conheço. A gente está na rua, está passeando, está falando com um, falando com o outro, né? Vocês conversam entre si, é uma coisa maravilhosa, lindo de ver. Se você vai fazer a mesma coisa em Curitiba, você vai ficar falando sozinho. Na rua, o máximo que as pessoas falam com você é um bom dia, um boa noite. Mas conversar, falar, é difícil. Abrir o diálogo com eles é a coisa mais difícil do mundo. Teve um dia desses, eu estava no caixa de supermercado. A mulher da frente passou, eu peguei minhas compras, coloquei, virei para o rapaz que estava no caixa e falei: tudo bem com você? Vamos passar as compras aí. O cara... Ele se espantou de eu falar com ele. Terrível, entendeu? Aí eu falava para todo mundo: esse povo de Curitiba é um povo duro, é um povo de coração duro. Realmente, a entrada do Evangelho ali na nossa vizinhança é bem difícil. As pessoas não abrem a porta. Você bate na porta das pessoas para falar do Evangelho, elas olham na janelinha, abrem a janelinha, vê que fecha de novo, nem te atende. Muitas vezes é assim. Você já foi visitar um membro da sua igreja, simplesmente bateu na telha assim e falou: estou passando perto da casa do irmão, vou lá e vou visitar ele? Já fez isso? O membro da igreja recebeu você bem? Deu um cafezinho, uma coisa assim parecida? Eu já visitei, eu parei de fazer isso lá em Curitiba, porque se você não liga primeiro marcando a hora, a pessoa te recebe no portão. Ai, pastor, agora não é uma hora boa, será que o senhor pode vir outro dia? Vamos marcar, vamos ligar, Nunca mais fiz, realmente. É a cultura do povo, entendeu? Agora, nós precisamos ampliar a nossa visão. Eu estive fazendo um curso uma vez, em que o professor estava falando para a gente sobre o Evangelho sendo pregado na África, e ele disse bem assim, ele falou: olha, tem muitos pastores que falam que o povo da sua cidade é muito duro, é muito difícil. Eu estava falando isso, né? Aí ele falou: olha, isso, pastores, é pecado. Você não pode falar isso, porque quando você está dizendo que o povo da sua cidade é duro demais, você está dando honras para quem? Quem é que você está falando que está vencendo a batalha ou que vai vencer a batalha? O inimigo, o diabo. Eu falei: não é que é verdade? Eu parei de falar isso. O povo de Curitiba agora não é mais tão duro assim. Não amoleceram, mas eu também não vou ficar falando isso para todo mundo. Por quê? Porque nós temos uma batalha para vencer e tem que ser, a gente tem que ver isso além das dificuldades. Não mudou nada no povo da cidade de Curitiba, mas mudou no meu coração, na minha vontade de levar o Evangelho para eles, no meu incentivo de levar o Evangelho para eles. E a gente tem que ver que Deus ele ensina isso. Por exemplo, você já viu pessoas que são visionárias, realmente que olharam as possibilidades e as dificuldades? Por exemplo, Josué e Caleb. Quando todos os outros 10 espias falaram que não dá para entrar a terra de gigantes, não sei o que lá, o que Josué e Caleb falaram? Vamos embora, nós conseguimos, Deus vai estar com a gente, vamos lá e vamos fazer. Não foi isso? Paulo e Barnabé, quando todo mundo estava querendo se prender ali em volta de Jerusalém, eles saíram para pregar o Evangelho praticamente em toda a região ali da Europa. Eles saíram pregando o Evangelho para todo lugar. Foram até a Ásia, a Europa, a Espanha até. Todo mundo conhecido, o apóstolo Paulo fala em Colossenses 1,16, ele fala que, Colossenses 1,6, ele diz que todo mundo conhecido da época já tinha ouvido falar do Evangelho, de uma forma ou de outra, já na época de Paulo. Lembra de William Carey? Foi pioneiro aonde? Vocês lembram? Na Índia. A Adoniram Hudson, o Hudson Taylor, David Livingstone,
que são os pais das missões modernas, um na África, outro na Ásia, outro na China. Vocês já ouviram falar de Pedro Crente? Pioneiro, aqui no Nordeste, no norte do país. Alguém que desbravou a pé, abriu igrejas a pé. Francisco Mendes, já ouviram falar de Francisco Mendes? Nos ribeirinhos do Amazonas, levando o evangelho para todos os lados, faleceu agora, segundo semestre agora de 2012. Hã? Discípulo dele, não? Conhecido? Conhecido. Eu tive a oportunidade de estar bem próximo dele algum tempo. Uma maravilha. Estamos até orando para fazer a história dele lá, colocar a história dele em livro. Eduardo MacLean, que começou o Cariri, ou não sei se vocês conhecem um outro chamado Carlos Mateus, já ouviu falar? Já ouviu falar dele? Pioneiro, gente que olhava as possibilidades diante de todas as dificuldades. Lá em Curitiba foi Neil Smith. Começou em Curitiba, depois ele foi para o Rio de Janeiro, hoje já está com o Senhor também. Gente que a gente tem que olhar para esses caras e falar, puxa vida, graças a Deus pela visão que Deus deu para esses homens. Aí a gente faz assim para eles, parabéns, e vamos continuar aqui no nosso barquinho, fazendo o nosso trabalhinho do jeitinho como Deus deixar. Não, vamos ampliar a visão, gente. Quantos mais desses nós precisamos ter ou nós podemos ter? A ideia é essa, é que essa visão que eles tiveram seja a nossa visão também. Olha a ordem, Marcos 16:15. E por olha a palavrinha todo. Toda vez que você passar pelas palavras todo, tudo, todas na Bíblia, para prestar atenção, porque ele não está exagerando não. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele repete lá em Mateus 18, falando que nós temos que ir para todas as nações. Lá em Atos ele reitera Jerusalém e Judeia e Samaria e confins da terra. Gente, a nossa tarefa é muito grande. Se a gente tiver com a visão assim, nós não vamos conseguir fazer nada. Então, olhando aqui para essa história que Samuel conta de Davi, a gente pode ver algumas características aqui em Davi que fez com que ele realmente tivesse a visão correta da evangelização mundial, da evangelização que nós precisamos ter. Nós vamos pedir licença a contextualização aqui para fazer com que essa batalha física que ele teve, a gente possa tirar também lições para trazer para a nossa batalha espiritual. Como nós falamos na primeira mensagem, a nossa batalha não é física. Nós não estamos aqui tirando carne e sangue, lidando contra carne e sangue. Mas os princípios dessa mesma batalha a gente pode aplicar nas nossas batalhas espirituais, que são exatamente as mesmas coisas. Só que nós precisamos querer fazer isso. Davi, ele viu a dificuldade, viu a possibilidade e foi atrás para vencer. Nós estamos fazendo isso? Ou nós estamos deixando com que as dificuldades fiquem nos impedindo de fazer as coisas? Você sabe que isso é possível, né? O que estava acontecendo com os soldados de Israel aqui? Olha o versículo 16, por exemplo. Ele diz assim: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Todos os dias, de manhã e à tarde, por 40 dias. Isso é o quê? 1 mês e pouco. 1 mês e 10 dias. Gente, é bastante tempo. Quanto tempo nós passamos aqui? 4 dias? Já pensou? Você ouvindo um cara falando contra Israel, contra Deus, durante 1 mês e 10 dias, e o que os soldados fizeram? Nada. Nada. Ficaram ali nos seus lugares, já marcando a sua posição, né? Eu estou aqui, olha, nós já conquistamos até aqui.
Olha quanto terreno nós já conquistamos, que maravilha. Falta esse pedaço aí, mas nós já conquistamos até aqui. Vamos marcar firme a nossa posição aqui, que os filisteus não vão avançar para cá. Se eles quiserem, eles vão vir só até ali no meio do caminho. Mais do que isso, eles não passam. Nós vamos ficar aqui. E ficaram ali por 40 dias, marcando o passo, olhando talvez para tudo aquilo que já tinham feito, tão satisfeitos com o território que conquistaram, tão acomodados com a situação e não estão indo para frente. As afrontas estão vindo e não está acontecendo nada. Sabe como é que é o nome disso? Comodismo. Comodismo. Nós, irmãos, estamos acomodados com aquilo que nós já fizemos para Deus, com aquilo que os nossos missionários, os nossos pastores antigos já fizeram? Ou nós vamos ampliar também a nossa visão e a partir de agora pegar firme e fazer mais do que eles já fizeram? É isso que Davi tem para nos ensinar. Nós temos duas opções. Podemos ficar aqui marcando passo, ou podemos ampliar os nossos olhos, erguer os nossos olhos e avançar. O que é que você quer fazer? De coração. O que você quer fazer? Tem certeza que quer avançar? Então, se você não tem certeza, eu posso passar a parar por aqui, mas como vale a pena, né? A gente continua. Vamos avançar ou não? Está meio fraquinho ainda, mas eu acho que dá certo. Vamos ou não vamos? Vamos embora! Vamos avançar. Vamos deixar essa preguiça de lado e vamos embora. Vamos ampliar a nossa prática missionária. Tá legal, vamos ao que interessa. O que Davi fez então, Paulo? Fala logo. O que ele fez foi o seguinte: a primeira coisa que ele fez foi estabelecer a motivação dele. O que é que nos motiva para vencer a batalha? Antes de mais nada, a gente precisa estabelecer a nossa motivação. O que é motivação? É aquilo que nos impulsiona para a vitória. É aquilo que fala, olha, vale a pena eu vencer por causa disso. Nós vamos nos motivar assim. Isso implica em duas coisas. Implica em fé, porque você tem que crer naquilo que você vai, para onde você está indo. Você tem que avançar para determinadas posições, e isso implica em que você acredite que realmente vai acontecer. Por exemplo, quem é que gosta de assistir jogo de futebol? Gosta mesmo? Aí você vai assistir um jogo do seu time. Qual é o seu time? Palmeiras. Ah, não, Palmeiras não, por favor. Peraí, né? Não, vamos fazer uma coisa do meu time. Vou falar do meu time para não falar do seu. Corintianos de plantão. Eu sou santista. Melhorou? Aí o que aconteceu? Corintianos, vocês tiveram um bom triunfo, né? O ano passado, você lembra do Santos? Lembra do Santos do ano passado? Você lembra, né? Você não é santista não, né? É corintiano, por isso que lembra. Lutando contra o Barcelona. Quase foi, não foi? Era melhor, né? Mas aí o que aconteceu? Os corintianos hoje, esse ano, foram para a batalha contra o Chelsea lá com todo o impulso, né? Vamos lá, encher o estádio lá do Japão e tudo. Os santistas no ano passado, olhando para Messi, olhando para Xavi, olhando para tudo aquilo, falaram, hein? Neymarzinho, coitadinho, botou o rabinho no meio das pernas, não fez nada naquele jogo. Tomamos de 4. Agora, foi mais incentivo para os corintianos esse ano assistir o Mundial ou para os santistas no ano passado? O que você acha? Você gosta do corintiano? Por quê? Porque as possibilidades de vitória realmente eram muito maiores do que foi no ano passado. Quando você crê que realmente o seu time pode vencer, você vai lá e assiste o jogo. Mas quando você não está muito crente de que a coisa vai acontecer, eu não vou lá para passar vergonha, eu não. Você crê de verdade que a gente pode avançar? A sua motivação é essa? A motivação tem a ver com isso, tem a ver com essa fé de você poder ir para os lugares e saber que você pode ganhar a vitória. Se a gente já se apresenta o Evangelho para as pessoas
missões, sejam estaduais, sejam internacionais, com aquele pezinho atrás, será que eu vou conseguir, será que eu não vou? Nós não vamos fazer. Nós temos que estabelecer a nossa missão com fé e também com objetivos bem determinados. A base para o estabelecimento da fé são os objetivos que Deus coloca para a gente. E esses objetivos também têm que estar bem claros na nossa mente. Por exemplo, vamos voltar para o jogo de futebol. Vai ter um jogo aqui no estado do ABC. Tá certo? Aí você fica sabendo desse jogo. Você que gosta de futebol. Não sei se vocês frequentam estádios, ou seja lá o que for. Mas vamos dizer que a gente possa frequentar estádios. Não sei como é que é aqui. Pode ou não pode? É ruim? E tem lugares que dá, né? Tem lugares que não tem como frequentar estádio de futebol. Mas se chegam para você e falam assim, o Messi vai vir jogar aqui no estádio do ABC. Vai lotar ou não vai lotar? Messi contra Neymar. Vai lotar ou não vai? Agora, põe um joguinho de... Isaías contra o americano. Ali. O americano você joga basquete, né? É diferente. O Isaías vai jogar. Quem é que vai lá assistir? Está entendendo? Dependendo do objetivo que você tenha, você vai se motivar ou não se motivar. Se você crê de verdade e tem os objetivos corretos, a motivação vem, e vem de uma forma muito grande. Qual é a nossa base, a nossa fé, para que a gente de verdade possa saber que nós vamos vencer? É isso que Davi está colocando aqui. Olha só o que ele diz aqui, versículo 45, na resposta que ele dá para a provocação do filisteu. Ele estabelece a motivação dele. Ele fala, primeiro de tudo, sabe de onde vem a minha autoridade para poder falar que eu vou vencer você? Olha o versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Qual era a autoridade dele? Quem é que estava por trás dele, dando autoridade para a vitória para ele? Deus, o Senhor dos exércitos. A minha autoridade, ele diz, está em nome do Senhor dos exércitos. Quem que é esse cara para me afrontar? O Senhor dos exércitos. Você acha que esse padreco vai poder me derrotar? Você acha que esse centro espírita que foi feito do lado da igreja, do lado da casa do irmão, vai poder ganhar alguma coisa? Eles estão afrontando quem? O Senhor dos exércitos. Nós não vamos perder essa batalha. A nossa autoridade para pregar é em nome do Senhor Jesus. E tem também a promessa de que Ele vai nos acompanhar até a consumação do século. Lembra de Mateus 28, 20? Está com você ou não está? Dá para ter vitória ou não dá? Outra coisa, a força dele, olha o versículo 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, darei as tuas carnes às bestas feras do campo. O poder dele, a força dele, é o poder de Deus. É através do poder de Deus que ele está vencendo aquela batalha. Ele sabia que um naniquinho daquele não ia de forma nenhuma, se não fosse o poder de Deus, ganhar daquele gigante. De jeito nenhum. Imagina o gigante abraçando ele. Ele não ia ganhar, mas ele só poderia ganhar através do poder de Deus. Irmãos, nós pregamos com o que temos nas mãos. O que Davi tinha? A funda e 5 pedrinhas. Até eu ouvi uma vez que aquelas 5 pedrinhas, ele não pegou 5 simplesmente porque ele achava que podia errar a primeira, mas parece que o filisteu tinha 4 irmãos. Eu ouvi essa história uma vez, eu nunca consegui confirmar essa história. Alguém conhece a confirmação disso? Não? Então é bobagem, então. Não sei, nunca ouvi. Tem outros gigantes, não sei se é irmão dele, tinha outros gigantes lá, eu não consegui confirmar essa história, mas sei lá, pode ser isso também. Entendeu? Agora, às vezes, irmãos, a gente só tem 5 pedrinhas.
Às vezes você está lá no interior, está lá na sua igreja, e a igreja não tem muitos recursos realmente para poder vencer determinadas batalhas. Às vezes nem água não tem. Mas aquilo que você tem é aquilo que Deus te deu para você vencer. E esse é aí onde está o poder de Deus. Deus te deu os recursos, às vezes 5 pedrinhas, Deus te deu métodos, dons, e Deus usa maravilhosamente aquilo que Ele colocar nas suas mãos. Porque é o poder de Deus que está nisso. Então podemos vencer. Outra coisa que Ele coloca aqui é o propósito. Tudo aquilo que a gente faz tem que estar trazendo glória para Deus. Olha o versículo 47. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará nas nossas mãos. A glória é de Deus. É para a glória de Deus que nós estamos fazendo as coisas. É um privilégio ser chamado de servo de Deus. É um privilégio muito grande para mim. Eu tenho que colocar isso como motivação na minha vida. E a última coisa aqui é a certeza da vitória. Finalzinho do versículo 47, né? A guerra é de quem? Do Senhor. Davi também estava enfrentando uma batalha espiritual. Porque além de enfrentar o exército, Davi também foi enfrentando quem? Deus. Estava afrontando o próprio Deus de Israel. Era a reputação do Deus de Israel que estava em jogo. Não é a mesma coisa que acontece com a gente? Mas Deus é quem nos dá a vitória. Irmãos, se nós temos a autoridade, o poder, a glória de Deus do nosso lado e a certeza da vitória, quem é que pode derrotar a gente? Quem é que pode tirar a nossa vontade de vencer? Se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Alguém já disse que um mais Deus é maioria, não é isso? Davi prova isso para a gente aqui de uma forma bem específica. Então, para que você amplie a sua visão, para que você realmente possa ter a visão que você precisa ter no campo, você precisa se motivar da coisa certa. Lembrar que a batalha é de Deus, e é Deus que a gente vai honrar vencendo isso. Estabelecendo essa motivação, você pode partir para o segundo passo, para a gente poder ter essa vitória. O segundo passo para realizar essa visão que Deus nos dá, que é justamente matar o gigante. Matar o gigante. Enfrentar e vencer os obstáculos que se colocam na nossa batalha espiritual. Existem somente 2 classes de soldados na batalha espiritual: os vencedores e os perdedores. Concorda? Alguém disse que o segundo lugar na batalha é o primeiro dos perdedores, né? E em certo sentido, eu acho muito cruel essa frase, mas em certo sentido é verdade. Para nós isso é verdade, porque se a gente não vence, as pessoas vão para o inferno. A gente já tem a nossa motivação para isso e a gente tem que entrar com a vontade agora de vencer de verdade esses obstáculos. Uma vez estabelecida a nossa motivação, nós temos que matar os gigantes. E para isso a gente precisa também de algumas coisas que Davi tinha aqui. Em primeiro lugar, ele tinha coragem. Coragem. Olha o versículo 48. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Ô piazinho corajoso esse. Ele correu para Davi. Eu acho que, imagina a situação aqui, né? Quando o filisteu viu Davi, ele ficou furioso. E ele disse, esse aqui está no papo, né? E aí o versículo 48 nos diz que ele investiu contra Davi. Você notou aqui que ele se dispôs e foi atrás do Davi. Imagina só, aquele gigante enorme, dando 3 passos bem firmes para frente, pá, 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 que o Davizinho ia... Acordou? Tadinho. Depois o Pedrinho vai bater. Mas o que o Davizinho ia fazer? Ou imagina o resto do exército, o que eles fizeram? Se encolheram no canto. Davi, em vez de sair correndo, ele correu na direção
do filisteu. Benjamim com espada e lança. E olha que eu estou quase parecendo com o outro, né? Tadinho, né? Que dói. Você assustou não? Tá assustando? Não, tá. Não fui com Davi. Mas então, voltando aqui para o nosso assunto. Irmãos, nós não podemos ter medo de fazer aquilo que Deus ordenou a gente a fazer. Nós temos uma ordem que tem que ser cumprida e tem que ser feita, custe o que custar. Nós não falamos que a gente se sacrifica pelo Evangelho? Então a gente tem que se sacrificar mesmo, tem que ter coragem de dar os passos para frente, de avançar em direção aos obstáculos. Eu não sei qual é o obstáculo que você está enfrentando, eu tenho os meus lá, mas é desse obstáculo aí que você está pensando, corra na direção dele, não tenha medo de enfrentar aquilo que você precisa enfrentar. Eu tenho tido a experiência de pregar em vários lugares, inclusive nesse assunto de missões, e eu tenho conversado com vários pastores, e eu tenho visto um medo na atitude dos pastores. Um medo que se reflete em frases assim. Não sei se você já ouviu ou você falou alguma frase dessa, mas são pessoas que não investem na evangelização, porque ele fala assim: isso não é o meu dom. Você já ouviu algum pastor falando isso? Eu não tenho o dom de evangelizar. Como se para evangelizar a gente precisasse de dom. Qual é a ordem para evangelizar? Nada para quem? Para todos. Irmãos, eu tenho que confessar para você, entre falar de Jesus para alguém e estar na frente de uma classe e ensinar uma classe, eu prefiro estar na frente da classe. Eu tenho um diácono na minha igreja que eu queria ter 10% da disponibilidade, do dom que ele tem para conversar com as pessoas. Ele consegue fazer de uma conversa qualquer entrar com o Evangelho, falar do Evangelho. Eu queria ter 10% desse dom, mas não é por isso que eu vou ficar parado sem fazer nada e impulsionar a igreja para fazer. Tem outros que vêm para a gente com palavras assim: olha, Deus quer qualidade, não quer quantidade. Já ouviu isso? Já ouviu isso? Me desculpa se você é um que já falou isso, mas para mim isso é preguiça. Para mim isso é preguiça. Fala isso para Pedro, no Pentecoste. Quando se converteram? No dia seguinte. Já pulou para 5. Todas as vezes que a gente vê pessoas se aglomerando e várias pessoas se convertendo. Se o Evangelho realmente é eficiente e vai atingir todo mundo e toda criatura, nós precisamos ter quantidade. Uma igreja que não está levando o Evangelho, uma igreja que não vai ganhar almas. Eu estava ouvindo de um pastor esses dias, conversando com outro, uma coisa que me chamou bastante atenção, um pastor que era muito evangelista. Ele era assim, daquele tipo que ganhava almas assim, a rodo, né? Coisa que a gente gostaria de ser. Aí um pastor chegou para ele e falou: qual é a chave, qual é o segredo, né? Para a gente poder ganhar almas do jeito que você ganha. Aí esse pastor, com todo boa vontade, chegou para ele e falou: então me conta, como é que é o seu dia a dia, que eu vou tentar ajudar você. Aí o rapaz contou como é que ele fazia durante a segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta e tal, e pai coisa. Aí ele fala assim: deixa eu só fazer uma pergunta para você. Quantas centenas de pessoas você evangelizou essa semana? Como é que é? Quantas centenas de pessoas você evangelizou essa semana? Evangelizar centenas de pessoas. Ué, como é que você quer ganhar alguns se você não evangeliza uma multidão? Lembra do caminho largo? Quantas pessoas vão pelo caminho largo? E pelo caminho estreito? Quantas pessoas vão? Como é que a gente vai saber quem é que vai pelo caminho estreito se a gente não falar para um monte do caminho largo? Sabe qual é o seu problema? Esse pastor virou para o outro e falou: seu problema é preguiça. Você é preguiçoso. Começa a trabalhar mais. Começa a se desenvolver mais. Você é acomodado. E às vezes eu olho para mim e falo: caramba, eu acho que eu sou também. A gente tem que ter coragem de invadir, de ir atrás das pessoas. Uma outra frase que eu tenho ouvido bastante dos pastores: como é que eu posso pensar
em evangelizar o exterior, sustentar missionários no exterior, se no nosso Brasil, ainda na nossa cidade, não foi completamente evangelizado? Olha, toda vez que eu ouvi uma frase dessa, saiu de um líder que não está fazendo nem isso nem aquilo. Não está nem sustentando missionários no exterior e nem evangelizando a sua própria cidade. Nós não podemos ter medo, irmãos, de construir, de ter o nosso sustento, de sustentar missionários locais, sustentar missionários internacionais. Nós não podemos ter medo. Vamos avançar diante dos gigantes que se apresentam diante da gente. Para vencer o gigante, além de coragem, a gente precisa de disposição. No versículo 48 diz que Davi se apressou, deixando as fileiras para se encontrar com o filisteu. Isso significa pressa. Pressa. Irmãos, nós temos uma urgência. Eles já tinham ficado 40 dias parados, sem fazer nada. E as pessoas, para nós, estão morrendo, estão indo para o inferno. O inferno tem pressa, sabia? O inferno está engolindo um monte de gente. E a gente fica parado, marcando passo, com medo de tomar as atitudes que a gente tem que fazer. E quando Deus nos dá toda a condição para a gente trabalhar. Você conhece aquela história da chegada de Jesus no céu depois da ascensão? Foi uma história, provavelmente não aconteceu, mas é uma história que ilustra um pouquinho daquilo que a gente precisa falar. Diz que quando Jesus estava subindo aos céus, a nuvem vem e cobre ele da vista dos apóstolos, não é isso? Da ascensão. Aí os anjinhos já estavam tudo ali em volta, esperando a nuvem cobrir para acompanhar Jesus até lá no céu. Aí juntou aquela multidão de anjos, todo mundo alegre, contente, satisfeito, né? E perguntando para ele: e aí, Senhor, como é que foi lá? Como é que foi aquela conversa com os apóstolos? E a ressurreição, eles assustaram demais, como é que foi e tal? Todo mundo contente e alegre. E enquanto isso, tinha um lá que estava meio cabreiro, né? Estava assim do lado, assim, pensativo. Aí Jesus vira para esse anjinho e fala: e aí, anjo, o que foi? O que aconteceu que você está assim meio cabreiro? Ah, Senhor, eu estou com uma dúvida aqui, que não sei se... Não, fala, o que foi? Senhor, o Senhor fez tudo o que o Senhor tinha que fazer, morreu por esses homens aí, tudo pecador e tal. E aí o Senhor pegou essa mensagem e colocou na mão desses 12 caras aí, que agora só são 11, para falar até um deles, né, traiu o Senhor, para falar essa mensagem tão importante para o mundo inteiro. E eu ouvi o Senhor falando que esses 11 aí tem que sair por todo mundo e levar essa mensagem para todo mundo, e o mundo é grande. Me diga uma coisa, Senhor, se esses caras falharem, qual que é o plano B? E Jesus vira para o anjo e fala: não tem plano B. Se eles falharem, acabou. Agora, eles falharam? Não. Hã? Tem os frutos? Os frutos chegaram até 2000 anos depois, do outro lado do mundo, que somos nós? Nos confins da terra deles chegaram? E agora? E nós? E nós? Pastor Carlos Mateus já não está mais aqui não, gente. Pastor Ricardo acabou de ir embora. Está indo embora, não está indo? A bola da vez está na mão de quem? Nossa, nós recebemos dos nossos predecessores a bola e nós devemos passar essa bola para frente. Eles fizeram a parte deles e fizeram muito bem, tanto é que hoje nós podemos dizer que nós somos salvos. Agora nós temos que fazer isso pelos outros também. Quando nós morremos, se Cristo não voltar, a próxima geração vai ser tão ou mais forte que a gente para levar o Evangelho para as pessoas? Vai? Isso vai depender do quê? Da nossa disposição, da nossa vontade de vencer esses gigantes, de vencer os obstáculos. Vamos matar esse gigante chamado comodismo na vida da gente. Vamos partir para frente. E outra coisa que ele usou também aqui para vencer esse gigante foi estratégia. No versículo 40 você vê que ele pegou as cinco pedrinhas, pegou a sua funda. Ele já estava pensando exatamente a maneira de fazer isso. Nos versículos 49
até 51, ele mete a mão no foge, pega ali, olha para um lado, olha para o outro e joga a pedra, crava na cabeça do gigante. A gente não vence os gigantes de qualquer maneira. A gente precisa de estratégias, de planos. Os alvos precisam ser atingidos. Ele pegou a arma certa, acertou o gigante com a distância certa, porque se ele chegasse numa distância muito próxima do gigante, o gigante pegava a espada e batia nele e cortava ele no meio. Então ele teve uma distância correta para poder atingir. Ele mandou um golpe que a gente vê aqui na Bíblia, não matou o gigante, mas colocou ele no chão, e depois ele foi lá, pegou a espada e terminou o serviço. Ele tinha um plano estabelecido para poder enfrentar e matar o gigante. Você faz planos para a sua igreja? Ou você é daquele que chega no sábado à noite e fica desesperado porque você não sabe o que você vai pregar no domingo de manhã? Você não tem um planejamento de mensagem, você não tem um planejamento de como atingir a sua vizinhança com o Evangelho, um plano de evangelização da cidade, um plano de evangelização do Estado junto com a associação, com as missões. Você está fazendo planos. Essas estratégias são muito importantes. Nós aprendemos aqui que Deus nos dá métodos para podermos atingir os objetivos. Vamos matar os gigantes, enfrentar os gigantes sem preguiça, fazendo planos, fazendo estratégias, sentando no seu gabinete e estudando muito, fazendo os planos para que a sua igreja possa crescer. Assim nós vamos matar os gigantes. Então, a visão se dá dessa forma. Em primeiro de tudo, estabelecendo a sua motivação. Em segundo, enfrentando e matando os gigantes, vencendo os obstáculos. E em terceiro lugar, levando a tarefa, o cumprimento da visão até o fim. Olha, isso parece óbvio, nós vamos ter que chegar no fim, vamos até o final, mas não é tão óbvio assim quando se diz respeito à prática. Foi o que Davi fez aqui. O que aconteceu aqui nos versículos 52 e 53 mostram para a gente a vitória que se estabeleceu logo após a morte de Golias. O que aconteceu que ao Davi derrotar o gigante, a batalha ainda não tinha sido ganha. Concorda? O exército dos filisteus ainda estava lá e o território ainda não havia sido conquistado. O que ele fez foi matar o gigante, atirar o obstáculo maior que havia na sua frente. Agora, o que precisava fazer é o exército avançar. E foi isso que aconteceu. Olha o versículo 52. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até Pular. Os homens de Israel, vendo que o obstáculo tinha sido removido e o quanto Deus tinha vencido aquela batalha através de Davi, se animaram, saíram da sua mesmice, do seu comodismo, viram o poder de Deus através do servo de Deus que ele tinha utilizado, e juntos com Davi venceram a batalha. Irmão, que batalha a gente trava sozinho? Você já conhece algum exército de um homem só? Já ouviu falar de algum exército de um homem só? Não existe. A gente tem que estar junto com todos que estão ao nosso redor, com a associação, com as igrejas, com a sua igreja, com os membros da sua igreja, cada um fazendo a sua parte. Quando os homens de Davi viram o que eles tinham feito, eles se animaram e foram atrás. Gente, as pessoas vão nos seguir. Os filhos de Deus de verdade vão nos seguir quando eles virem o poder de Deus atuando na nossa vida. Quando eles virem que realmente tudo aquilo que a gente está pregando se coloca em realidade. Quando o primeiro obstáculo é vencido, as pessoas vão atrás da gente sim. Nós somos capazes, irmãos, de ir até o fim e levar o Evangelho a toda criatura. Temos essa possibilidade. Se Deus nos abençoa para isso, nós não vamos atrapalhar Deus de fazer. Nós somos capazes de fazer. Então, se você está aqui hoje e
pensa, puxa vida, eu posso fazer mais, talvez você esteja fazendo parte daquele grupo dos 40 dias que está ali meio acomodado, eu espero que você saia daqui hoje animado para fazer mais. Animado para levantar os seus olhos e olhar de verdade para aquilo que Deus tem para fazer. Gente, nós precisamos atingir rincões nesse país que não foram alcançados para Cristo ainda. Quantas etnias não têm Cristo? Quantas cidades nunca ouviram falar do Senhor Jesus Cristo? Tem cidades que não tem uma sequer igreja evangélica. Quanto mais uma pregação verdadeira de Cristo. Países. Nós estamos entrando agora na Índia, estamos trabalhando na Índia. Sabe qual é a porcentagem de cristãos na Índia? Cristãos, oficialmente, você junta tudo, né? Católico, mórmon, Universal de Deus, que está crescendo lá, e coisas dessa natureza. Junta tudo. 2% da população. 2%. Tem mais de 200 povos dentro da Índia com línguas específicas deles que nunca ouviram falar de Jesus. Sabe o que é nunca ouvir falar de Jesus? Quem é Jesus? Não sei, ele mora aqui na cidade? Eles não conhecem. Irmãos, nós podemos fazer muito mais do que aquilo que Deus está fazendo. Nós temos um exército. Nós precisamos deixar muitas vezes as nossas opiniões pessoais e nos unir uns aos outros para levar o Evangelho. Nós precisamos nos tolerar mais. Olhar para as diferenças e minimizar as diferenças, para que a gente possa cumprir de verdade aquilo que Deus tem para nós. Nunca vamos abandonar os nossos fundamentos. A palavra de Deus está acima de qualquer coisa. E nós vamos, através dos métodos certos, nos deixar usar por aquilo que Deus quer que a gente faça. Então, olha, com união, com cooperação, com oração, com muito trabalho, nós vamos cumprir essa visão. Vamos cumprir essa visão. Então, que Deus possa animar a gente a fazer mais do que aquilo que a gente está fazendo agora. E que Deus possa abençoar a gente a ser usado muito mais por Ele, com a visão certa. Só antes de eu terminar, deixa eu só dar mais um detalhezinho. Olha o versículo 54. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe para Jerusalém. Porém as armas dele pôs Davi na sua tenda. Você viu que Davi ficou com as armas de Golias? Como um souvenir, troféu ou brinde, sei lá o quê? Quem sabe Deus nos dê algumas almas como brindes também na nossa igreja, na nossa vida. Que Deus possa nos usar de verdade para que o Evangelho dele seja vencido, que toda essa batalha seja vencida e que nós, individualmente, sejamos usados por Deus para vencer. Tenho certeza que Deus vai te abençoar com isso. Senhor, obrigado por sermos servos do Senhor, por termos o privilégio. O Senhor podia escolher qualquer pessoa para pregar o Evangelho, o Senhor podia escolher qualquer outra pessoa mais capacitada até que a gente para poder falar do Senhor para as pessoas, mas o Senhor nos escolheu. Obrigado, Senhor Deus, por esse privilégio. Obrigado porque o Senhor toca nos nossos corações, enche as nossas vidas com o Teu ânimo, com o Teu poder e nos ajuda, Pai, a não negligenciar todas as condições que o Senhor nos deu para avançarmos. Não nos deixa ficar marcando passo, ficar morrendo de medo dos obstáculos, mas que a gente possa de verdade, unidos, fazer muito mais pelo Senhor do que aquilo que os nossos antecessores fizeram. Agradecemos, Senhor Deus, pelo trabalho deles. Agradecemos pelo ânimo que a sua história nos dá, mas nos ajuda a fazermos mais. Nos ajuda a avançar. E se o Senhor não voltar, que a próxima geração possa ser muito mais forte que a nossa e que possamos fazer mais pelo Senhor. Abençoa, Pai, esse campo do Rio Grande do Norte. Cada cidade aqui representada, cada igreja estabelecida. Que o Senhor possa
ajudar cada um dos teus filhos aqui a frutificar no seu trabalho. Abençoa o Rio Grande do Norte, Senhor Deus, com almas para o Senhor. Que todas as cidades possam ter trabalhos batistas que louvem ao Senhor, fundamentalistas que louvem ao Senhor, que preguem a Tua palavra da maneira correta. Que o Senhor dê condições às nossas igrejas já estabelecidas, a termos condições financeiras para podermos arcar com os custos das novas igrejas com as quais o Senhor vai nos contemplar. Que os pastores estejam animados, que os pastores estejam com o seu foco direto na Tua palavra e na missão que tem para levar o Evangelho para cá. E também, Pai, abençoa para que as nossas igrejas aqui possam ter a sua visão ampliada para o resto do Brasil e para o mundo. Que possamos ser usados e que missionários saiam aqui do Rio Grande do Norte para pregar o Evangelho em todo lugar. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui com esses irmãos, pelo ânimo que eles me deram, e me ajuda, Senhor Deus, também a poder cumprir a minha missão onde o Senhor me colocou. Obrigado, Pai, mais uma vez, por essa maravilha de termos essa comunhão. Em nome de Jesus. Amém. Amém.